Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou passando aqui para a gente estudar um pouquinho sobre a composição e decomposição de números, tá? A atividade de hoje eu percebi que várias pessoas ficaram em dúvida, mandaram no meu privado, porque nós estudamos muito pouco sobre isso. Vocês já estudaram sobre isso ano passado, né? Sobre a composição e decomposição de números, mas certamente algumas pessoas esqueceram, né? Então por isso nós vamos relembrar aqui um pouquinho sobre a composição e decomposição de números. A primeira atividade diz assim: decomponha os numerais como no modelo. Então, o primeiro numeral que nós temos aí é 189. 189. Como é que esse número é composto? Como é que o número 189 se compõe? 189, ele se compõe por 100, que é uma centena, 80, que são 8 dezenas, e 9 unidades. Então, o 9 aqui está representando o número, a quantidade 9 mesmo, né? 9 unidades. Já o 8, ele representa 80. E o 1 está representando 100. Vamos imaginar como se fossem notas, tá? Eu vou, por conta da quantidade aqui de notas, eu vou representar outro número. Vamos parar um pouquinho aqui, vamos deixar um pouquinho esses números que estão na atividade e vamos imaginar um outro número, por exemplo, 132. 155, tá bom? Vai ficar melhor para explicar. 155. Como que R$ 155 são compostos? Eles são compostos por uma nota de 100. Então, o 1 aqui está representando quantos reais? R$ 100, certo? Uma nota de 100. Esse 5 aqui está representando 50. Então, aí nós teríamos a nota de R$ 50. E 5. Este 5 aqui está na unidade, representa então 5 unidades de real. R$ 5. Está aqui a notinha de R$ 5. Juntando tudo, nós temos 155. Então, a decomposição de números ou de numerais é como se nós fizéssemos assim, ó. O 1 é 100, então eu vou separar aqui a nota de 100. O 5 aqui do meio da dezena é a nota de 50. E o 5 da unidade é a nota de R$ 5, ok? Então, decomposição é a gente desmembrar os grupos que formam esse número. O primeiro grupo que forma esse número é a centena, tá? Então nós temos aqui como é que eu posso decompor este número. O numeral 1 representa 100, ou seja, uma centena, né? Mais o 8 representa quanto? 80, que são 8 dezenas, né? Mais o 9 representa quanto? 9 unidades. Então, 100 mais 80 mais 9 é o mesmo que 189. E aí na frente, ele dá o exemplo para a gente representar também de outra forma. 100 é quanto? Ou seja, o primeiro 1 está representando quanto? 100. 100 é uma centena. Então aqui eu vou colocar, ó, uma
centena. Uma centena mais o 8 aqui, que representa 80. 8 dezenas. Então, mais 8 dezenas mais o 9 são 9 unidades. 9 unidades. Pronto. Isso aqui é a nossa decomposição. O que nós fizemos agora foi a decomposição do número 189. Aqui o 155 foi para dar o exemplo aqui com as notas de real, tá? Imaginemos um outro número, uma outra quantidade, por exemplo, se eu quiser representar 122, então eu preciso de uma nota de 100, certo? O 20, uma nota de 20 e 2, uma nota de R$2. Então eu tenho aqui agrupados R$122. Se eu quiser desagrupar, ou seja, decompor esse número, eu vou ter que separar o 100, que representa uma centena, o 20, que representa 2 dezenas, e o 2, que representa R$2. Certo? Então vamos lá. Aqui no primeiro, nós vamos fazer, em todos eles, vocês vão fazer esse mesmo processo aqui, tá? Se ficar apertado no caderno de vocês aí, ficar muito embolado, vocês podem fazer aqui só assim, ó. Vocês podem fazer 1C. Esse 1 aqui é uma centena. Mais 8 dezenas, então põe só o D. E 9 unidades, põe só o U. Ok? Vamos lá. A segunda atividade, que é esta aqui, diz: represente os numerais no quadro. Este quadro aqui, pessoal, a gente precisa ter atenção, porque aqui o primeiro quadro, a primeira coluna é para as centenas, a segunda coluna para as dezenas e a terceira para unidades, certo? Então, vamos fazer mais ou menos aqui a representação desse quadro. Aqui primeiro nós temos a unidade, depois dezena e depois centena. Certo? Qual o primeiro número que nós temos aí? 260. Então tá aqui, ó, 260. Vamos lá então. No número 260, qual é o número que representa, qual é o algarismo que representa a unidade? É o 0. Qual é o algarismo que está representando a dezena? O 6. E a centena está sendo representada pelo algarismo 2. Então vai ficar assim, 260. Muito fácil, né? Muito simples. E aí vocês vão fazer todos os demais números. No terceiro, diz: componha os numerais como no modelo. Então, no primeiro, vocês decomporam. Aqui vocês vão compor. É o contrário do que vocês fizeram.
Aqui no primeiro, os números estão decompostos, eles estão, eles são compostos. E vocês fizeram a separação, separou a centena das unidades, das dezenas e as dezenas das unidades. Agora nós vamos fazer o contrário, eles são decompostos, eles são separados. E agora a gente vai juntar. Mas reparem uma coisa, vamos prestar atenção em um detalhe. Quando eu quiser ler a composição de um número em reais, por exemplo, vamos imaginar aqui 170, 115. 115. Como que eu represento em reais 115? Eu vou precisar de uma nota de 100 reais, uma nota de 10 reais e uma nota de 5 reais. Aí eu tenho aqui o número 115. Mas para escrever o número 115, eu não vou colocar 100, 10 e 5. Não é assim que eu represento o 105, né? Eu vou só colocar um número para cada classe. Um número para a unidade, que é o 5. Um número para a dezena, que é o 10. No caso, eu vou colocar só 1. E um número para a centena, que é o 100. Eu vou colocar só o 1. Então, não é assim que eu represento 105. Eu represento assim. 5. Este 5 aqui é a unidade, representando 5 reais. Este 1 é a dezena, representando aqui 10 reais. E este 1 é a centena, representando 100 reais. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui para a gente ganhar um espaço. Então vamos ver. Então aqui nós temos 4 centenas. Os números aqui estão desagrupados, né? Aqui eu tenho 4 centenas. Mais 5 dezenas, mais 3 unidades. Que é igual a... Então, 4 centenas. Uma centena, você já sabe que é 100. São 100 unidades. Uma centena, 100. Duas centenas, 200. Três centenas, 300. Quatro centenas, 400. Então, 4 centenas é igual a 400. Mais 5 dezenas. Quanto que é uma dezena? 10, não é isso? Então, 5 dezenas vai ser 10 mais 10, 20. Né? 20 mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50. Então, 5 dezenas é igual a 50. Mais 3 unidades. A unidade, o número que está representado aqui, ele corresponde a ele mesmo. Então, não altera. Então, mais 3, que é igual. Então, nós temos duas formas aqui de decomposição. Nós temos essa, 4 centenas, mais 5 dezenas, mais 3 unidades. E aqui está mostrando a formação já do número, como é que 4 centenas se compõem por 400. Como é que 5 dezenas se compõem por 50. E 3 unidades se compõem pelo algarismo 3. Agora nós vamos somar isso tudo, ó.
Nós vamos juntar 400 mais 50 mais 3. Aí você pode fazer uma continha. 400 mais 50 mais 3. Cuidado, atenção para o detalhe. Se você for formar esse tipo de continha, pessoal, você não pode colocar o 5 aqui embaixo do 4 e o 0 embaixo do outro 0. Porque o 4 aqui é centena. O 5 aqui é dezena. Você não pode colocar a dezena abaixo da centena. Assim como não pode colocar a unidade embaixo da dezena ou da centena. Tá certo? Vamos ter atenção para esse detalhe. Então nós vamos agora fazer a soma e ver como que vai ficar a formação final do número. 0 com 0, nada, mais o 3, 3. 0 com 5, 5. Aqui não tem nada, permanece o 5. 4, embaixo do 4 não tem nada, então permanece o 4. Então, que número foi formado? 453. Aí é então a resposta 453. Então podemos dizer assim: 4 centenas mais 5 dezenas mais 3 unidades é igual a 400 mais 50 mais 3, que é igual a 453. Ok? Isso aqui que nós fizemos agora é uma composição de número. Aqui primeiro nós fizemos uma decomposição. Nós separamos as classes. Colocamos centena junto com centena, dezena junto com dezena e unidade junto com unidades. Aqui nós fizemos o contrário, elas estavam separadas e nós juntamos todas essas classes para determinarmos qual é o número que é composto por todas essas classes. Ok? Por hoje é isso, eu espero ter ajudado com essa atividade e é muito importante a gente pensar na composição e na decomposição dos números, porque quando a gente vai escrever o número, a gente tem que ter cuidado para representar cada algarismo em seu devido lugar, ou seja, na ordem correta. Se eu digo para você, por exemplo, vamos pensar aqui num ditado de continhas, e eu te digo, faça aí no seu caderno 189 menos 20. 189 menos 20. Onde que eu vou escrever o 20? Será que eu posso fazer aqui, embaixo do 1 e do 8? Ou eu devo fazer aqui? Então eu posso pensar assim, ó. 20 é composto por 2 algarismos. 189 é composto por 3. O último algarismo é sempre a unidade. E a unidade tem que ficar embaixo da unidade na hora da gente fazer uma operação. Então eu vou ter que colocar o 20 aqui. Certo? Agora eu posso fazer a operação. Eu vou fazer 9 menos 0, continua 9. 8 menos 2, que dá 6. E 1 menos nada, continua 1. Então a resposta 169. Certo? Se eu colocar no lugar errado, a resposta vai ficar errada. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Se eu colocar o 20... Se eu colocar o 20 aqui no lugar errado, o que vai acontecer? Esse 0 aqui é unidade e eu vou diminuir do 8, que é dezena, eu vou diminuir uma unidade. Por isso que fica errado. Então aqui ficaria assim, ó.
9 menos nada, continua 9. 8 menos nada, continua 8. E 1 menos 2, não tem como. Aí fica impossível da gente concluir a continha. Porque na operação de subtração, eu nunca posso fazer a subtração de baixo para cima. Isso nunca pode acontecer. Eu tenho que fazer de cima para baixo. Então eu tenho que ver aqui a centena que está aqui em cima menos a centena que está aqui embaixo. E esse 2 aqui, ele não está representando centena, ele está representando dezena. Por isso ele deveria estar aqui, tá certo? Então, quando a gente escreve no lugar errado os números, a gente representa no lugar errado, fora da ordem, o resultado também vai ficar errado, tá certo? O correto é dessa forma. Bom, por hoje é só. Eu espero ter ajudado. Façam com dedicação essa atividade, pessoal. Estudem. Nós não sabemos até que dia, até quando que nós vamos ficar ainda separados. Não teremos aula presencial. Mas, enquanto isso não acontece, a gente não está em possibilidade de estudar. Vamos estudar, pratiquem a escrita, a leitura, copiem textos do livro de português, no caderno de português, façam continhas, peça que alguém elabore continhas para você responder, tá certo? No caderno de matemática. E vamos nos esforçando, porque esse ano nós temos aquele nosso desafio que nós não podemos esquecer. Todo mundo lembra qual é, não é? Não queremos reprovar de novo, não queremos ser reprovadas e reprovados de novo. Então, esse tempo que vocês estão em casa, vocês precisam estudar bastante. Eu espero que na volta, quem estava com muita dificuldade na leitura, já retorne um pouco melhor, porque vocês estão tendo tempo de ficar em casa estudando. O tempo que não está na escola pode ser dedicado aos estudos em casa, tá bom, pessoal? E depois eu mando um outro vídeo explicando sobre a subtração com reserva, que foi uma atividade da semana passada. Eu imagino que alguns ficaram com dificuldade, tá bom? Um abraço!